Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, eu sou psicólogo, terapeuta sexual e de casais do INPASEX, o Instituto Paulista de Sexualidade. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um aspecto que eu chamaria de muito importante e interessante. É a moral sexual. Moral, ética. Moral tem a ver com ética, tem a ver com o mecanismo através do qual nós produzimos as nossas ações e temos as nossas expressões no mundo. São as regras de conduta, aquelas regras que conduzem as nossas ações, os nossos comportamentos, os nossos relacionamentos. Aqui temos algumas discussões importantes, porque quando se fala de moral sexual, parece que nós falamos de algo que de alguma maneira soa um pouco diferente, até pedante. A moral sexual é algo que nós aprendemos desde cedo, desde que nascemos, porque nós aprendemos quais são as regras de conduta dos relacionamentos entre uma pessoa e as outras, entre eu e o mundo, entre homens e mulheres, entre esta pessoa e as outras pessoas. Quando nós falamos de sexo, é a aplicação relacionada à questão de potencial de conduta, de regras de conduta no significado sexual. O grande problema é que, na nossa cultura, homens e mulheres aprendemos condutas diferentes, aprendemos regras diferentes, aprendemos que temos direitos e deveres diferentes. Muitas vezes, vamos perceber que homens não apenas se sentem na qualidade e na capacidade de fazerem determinadas coisas. Pior, se não fizerem, não estão cumprindo suas funções socialmente previstas, não estão cumprindo com aquilo que sentem que devem fazer, sentem que é não apenas um papel, mas um dever do homem ser. As mulheres também, do outro lado, aprendem de maneira semelhante e complementar. Uma cultura produz identidades, indivíduos que vão se complementar. Uma cultura propõe regras e essas regras são mutáveis, de cultura para cultura, e mutáveis ao longo da história. Nós temos a intenção, a pretensão de compreendermos que o sermos homens, o sermos mulheres, sempre existiu da mesma maneira, sempre foi igual. Então, lemos num livro de história que na Grécia Antiga os homens eram assim, as mulheres eram assado. E nós procuramos nos identificar com aquilo que estamos lendo e não estamos discutindo se há 2.000, 2.500 anos as pessoas eram diferentes. Nós estamos presentificando, pensando de uma maneira presente com o que nós sabemos hoje, aquilo que estamos lendo sobre o passado. Essa é uma coisa importante para ponderarmos. Significa também que quando eu nasci, existiam regras sociais, regras de relacionamento, que não são as mesmas regras de hoje. Significa que aquilo que eu aprendi, que eu poderia fazer em termos morais, em termos éticos, em termos de conduta, talvez não possa fazer hoje. Também implica em algumas outras coisas. Eu falo agora, ainda insisto nas regras sociais, as regras culturais, mas existe a maneira pela qual eu assimilo as regras. Cada um de nós assimila regras por várias razões, de uma maneira muito especial. Eu vou assimilar regras que para mim interessem, que me defendam, que sejam defensoras das minhas necessidades, dos meus prazeres e das minhas satisfações. Então, estas regras, elas são tomadas na minha defesa, não em defesa do outro. Também devo pensar, devo ponderar, que estas regras, nem sempre eu vou questionar o outro para saber se as minhas regras servem para os outros e se as regras dos outros servem para mim. Isso tem uma série de importâncias no que nós discutimos aqui, porque nós
vamos julgar, vamos prejulgar, nós vamos pensar de uma maneira como se fosse sempre assim, que aquilo que eu tenho certeza que são regras positivas, que são reais, adequadas e boas, devem servir para todos. Afinal de contas, o que eu penso para mim deve ser algo muito sério, muito importante, muito bom. E se é bom para mim, deve ser bom para os outros. Infelizmente, as coisas não funcionam assim. Infelizmente, deveríamos estar pensando e ponderando como é que as regras são individualizadas e servem grupos culturais. E dentro de grupos culturais ainda temos instituições, grupos menores. A nossa família é um grupo menor. E na nossa família as regras são diferentes das regras dos vizinhos. E muitas vezes nós ponderamos que as nossas morais sexuais, as nossas regras de conduta sexual, elas são iguais ali do vizinho, mas não, peraí. Algumas coisas do que nós fazemos dentro da nossa família podem não ser do vizinho, mas deveriam ser, porque afinal de contas são tão boas. Ou algumas coisas nós desconfiamos que também não são boas, não são adequadas, e nós não vamos deixar o vizinho saber. Sabe, quando crianças, nós vamos assimilar e vamos lidar com as regras que são impostas. A nossa moral sexual, ela vem do nosso contexto social, vem da nossa família, que vai contando como é que nós devemos ser. As regras sociais da nossa família, as regras morais da nossa família, são assimiladas como algo, olha, é assim e não existe mais o que discutir. Afinal de contas, os nossos pais devem estar certos, afinal de contas, eles cuidam de nós, eles dão comida na nossa boca. Às vezes até também nos castigam por várias razões, mas espera aí, eles castigam, mas é para o nosso próprio bem. Pois é. Essas regras morais e sexuais são para o nosso próprio bem? E até quando nós vamos usar as regras que vêm de fora? Aqui nós temos uma boa discussão. Depois dos 14 anos de idade, nós vamos mudando uma série de questões. E aqui, até os 20, às vezes até os 25, para algumas pessoas, só muito tempo depois, é que nós desenvolvemos uma série de regras nossas. Uma moral nossa, uma moral sexual individualizada, autônoma, independente. Isso significa que nós vamos viver um momento de vida onde nós temos certeza e nós vamos ter o orgulho e a responsabilidade sobre os nossos atos. Pois é, mas eu contei que a partir dos 14, às vezes até os 20, às vezes até os 25, até muito mais tarde. Muitos de nós assimilamos regras sociais, morais, sexuais, que vão nos dar condutas. E quando nós assimilamos uma regra que nos faz bem, que nos dá orgulho, porque nós vamos ganhar nas relações humanas, é difícil, é extremamente difícil de que nos convençamos de que essa regra é errada. Pois é. E quando as regras são erradas? E quando a moral é errada? E quando nós aprendemos que nós podemos usar uma regra para nós e para os outros, além de nós, as regras são diferentes. Isso é muito mais comum do que qualquer um de nós pode imaginar. Homens e mulheres aprendem regras diferentes. Homens aprendemos que devemos seguir uma regra para nós, mas se nós nos associarmos a uma mulher, namorarmos, noivarmos, casarmos, tivermos um relacionamento dedicado de alguma forma, nós aprendemos que, olha, para mim é de um jeito, para ela é de outro. Então nós homens aprendemos que podemos fazer determinadas coisas porque é normal fazermos essas coisas, mas as mulheres não. Eu posso, mas as mulheres não podem. É isso que se chama de dupla moral. Mas esse aspecto da moral sexual se aplica numa série de outras relações humanas. Muitas vezes elas se
repete na relação homem-mulher. Por exemplo, no trabalho. Um homem, chefe de uma equipe, vai se impor aos seus subordinados, muitas vezes com a mesma ideia. Eu posso, os subordinados não podem. Eu posso, mas se essa mulher, que é minha subordinada, minha funcionária, quiser, não pode. E aí é mais comum homens aplicarem também a dupla moral sexual nas relações de trabalho. E essas relações de trabalho implicam em uma outra coisa. A imposição de poder através de uma circunstância continuada de assédio, de proposições, onde o homem se coloca acima e a mulher deveria agradecer e assimilar e se entregar. De novo, é uma dupla moral, porque essa mulher subordinada, ela não tem poder e ela é imposta uma forma de relacionamento. Bem, se nós pensarmos como é que isso se reproduz em todos os relacionamentos, nós vamos descobrir que essa dita dupla moral sexual, ela é mais complicada, porque ela nos dá direito de fazermos coisas, nos dá a certeza de que não apenas podemos, como devemos fazer, porque afinal de contas, o mundo diz que nós podemos. Aí nós descobrimos que existem leis que são contraditórias a esse nós podemos. Leis que são desenvolvidas ao longo do tempo, na história, ao longo de um tempo que vai descobrindo que determinadas coisas não são muito moralmente adequadas. Mas até que cada um de nós, individualmente, aprenda que nós não temos o direito de nos impormos a outra pessoa só porque nascemos homens, nascemos numa classe social, que a nossa cor de pele permite fazer determinadas coisas, que nosso estudo na faculdade nos permite algumas outras coisas, que porque pertencemos a uma ideologia política nós temos mais direito que os outros. Quando nós percebemos que essas explicações são baboseiras que nós inventamos para nós, para nos defendermos e para que nós nos sintamos mais poderosos e tenhamos prazeres. E nós estamos falando de prazeres sexuais. Essa é uma questão importante para discutirmos. Aí aprendemos que não devemos assediar, que não devemos nos impor, mas nós vamos ter que aprender a negociar. E se não aprendemos isso nas 2 primeiras décadas de vida, se torna um enorme dilema aprendermos daqui para frente. Os mecanismos que a cultura impõe para que adultos aprendam novas formas de expressão, novas morais, novas formas de condutas, novas regras, novas éticas, muitas vezes são doídas através de leis e punições, através de mecanismos sociais, através de grupos de apoio, grupos de discussão, onde as pessoas começam a perceber e a aprender que temos novas formas de expressar, novas formas de contar as coisas, de falar o que desejamos, falar o que sentimos. E aprendemos a perguntar se as outras pessoas também podem querer as mesmas coisas, gostar das mesmas coisas. Num relacionamento a dois, também precisamos aprender. Aqui a cultura peca. Porque nós temos poucas instituições sociais que vão se dedicar a esse aprendizado. E ainda temos muitos homens, principalmente, que se consideram com o poder sobre a outra pessoa e um poder destrutivo, um poder de vida. Eu posso e tenho direito sobre a vida do outro. E o outro tem que obedecer. Aprendemos a negociar igualdade nessas circunstâncias, muitas vezes só aparece em processos de psicoterapia, em psicoterapia de casal. Também em grupos, pode ser, mas já numa situação de deterioração. Quando as pessoas já perderam a condição de serem humanos porque já não reconheceram na outra pessoa alguém igual. Mas ainda assim, temos a chance de desenvolvermos alguma coisa. Então, moral é nossa regra de conduta. Aquilo através da qual devemos nos responsabilizar em agir, em fazer alguma coisa,
Porque fazemos não apenas porque podemos ou queremos, mas porque existe uma condição social e de relacionamento que permite isso. Aplicando ao sexo, sim, nós temos que perguntar à outra pessoa. A outra pessoa quer? A outra pessoa pode? A outra pessoa convive, gosta? Quer desenvolver? Pode desenvolver? Muitas vezes esquecemos de aprender a negociar, a conversar, a perguntar. Mas aqui eu deixo para vocês uma boa ideia. Adultos são responsáveis pelas próprias morais sexuais. E se não somos, faltou aprendizado. Se faltou aprendizado na família e aprendizado social, adulto, está na hora de se dar, se dedicar, confiar que temos o que fazer. Vamos aprender? Siga-nos nas redes sociais. O Instituto Paulista de Sexualidade está à disposição. Somos uma clínica de psicologia dedicada à vida sexual e de casal, à saúde sexual. Vamos juntos? Estamos aqui. Até mais.